Oi, gente, boa tarde. Começa mais o programa Olhar de Bia. E hoje estou numa aura muito legal. Acho tanto o pessoal que está aqui comigo, o Juan aqui. Ontem foi um momento muito importante para nossa rádio. Antes de começar, acho que das surpresas. Acho que o Figueiredo até jogou aí no ar na nossa página da Rádio FJR com Fatiolha, umas surpresas. Então, nossa equipe tá muito legal. Tem muita gente com muitos anos de experiência. Então, conheci pessoas ontem, acho que nesse momento crucial da nossa rádio. Eu tenho 17 anos, pessoas que têm 30 anos de experiência, de carreira. Tá muito legal. Então, vocês que já assistem a nossa rádio, já escutam a nossa rádio, vão ficar cada vez mais encantados com pessoas cada vez mais legais. E falando em pessoas legais, pessoas importantes, acho que o assunto cada vez mais forte na nossa realidade, graças a Deus chegou um momento muito importante, é de igualdade. Tem igualdade, seja no meio religioso, opção sexual, no meio dos negócios, igualdade como um todo, e nós temos respeitar pela diversidade. Não é porque acho que a diversidade é tão louca, tão linda, né? Tão ampla, que a gente tem que respeitar todos os outros diferentes, os iguais, para formar uma sociedade muito bacana. E para falar sobre esse tema, tem uma pessoa muito querida que eu trouxe aqui. Tô querendo trazer ela há muito tempo, só que ela é muito requisitada, entendeu? Ela está sempre com muitas reuniões. E eu tive a honra de palestrar com ela na Campus Party no começo desse ano. Então, foi num evento que só tinha gente de tecnologia. Pra quem não conhece, a Campus Party é um dos maiores eventos de tecnologia, acho que do mundo, né, Li? Do mundo, é uma referência. E o menininho lá de 1,5 m tava falando lá um pouco do social, foi muito legal. E conheci essa pessoa maravilhosa, que eu acho que não precisa nem precisa de apresentação a ela, por si só, o trabalho dela, a graduação que ela tem, gente, a expertise que essa mulher tem, é incrível. Então, tem a Liliane Rocha, essa querida, olha o currículo dessa mulher. Diretora executiva da Gestão Kairos, consultoria especializada em sustentabilidade e diversidade, mestranda em políticas públicas pela FGV, MBA executiva e gestão responsável para a sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral, MBA em Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e graduada em RP na Casper Libero. E agora, nesse momento legal, ela tá aqui, além dessa toda essa expertise que ela tem para falar com a gente, ela acabou de lançar o livro dela, Como Ser um Líder Inclusivo. Então, essa diversidade na prática, a importância disso nos negócios, na nossa vida atual, empreendedorismo, acho que ela pode falar muito melhor. Li, muito obrigada, é uma honra tê-la aqui, querida. Oi, Bia. Olá, todo mundo que está com a gente. Bia, obrigada por esse convite maravilhoso. Acho que ter palestrado na Campus Party com você foi uma alegria, foi uma honra, né? Honra minha. Tinha um pessoal jovem lá com a gente, eu era mais velha. E acho jeito que... de todo mundo diferente. A diversidade até lá, a diversidade é muito forte. E gente que desde pequenininho está transformando a sociedade. Então foi uma grande honra. Obrigada pelo convite. Obrigada eu pela presença. E conta um pouco mais pra gente, então, como começou a ser seu amor, paixão pela diversidade? Desde sempre, né? Nasce novo. A questão da diversidade, ela tem feito parte da minha vida, né? Acho que eu entrei no mundo corporativo há 13 anos atrás. A primeira empresa que eu trabalhei foi a Philips. De lá pra cá eu trabalhei, depois da Philips, trabalhei também no Walmart, trabalhei também no Banco Real, trabalhei também na Votorantim Metais, onde eu fui executiva América Latina. E... Fraca, pouco fraca, não faz nada, não fez nada, tem um currículo normal, né, como qualquer pessoa tem. Em todas essas empresas, sempre me chamou muita atenção o gap que a gente tem, né? A falta que a gente tem de mulheres nas posições corporativas, de negros, né? Algumas dessas empresas eu era uma das únicas 2, 3 negras, quando não era a única negra. A dificuldade da comunidade LGBT de se colocar no mercado de trabalho. Então, acho que essa vivência que eu tive, por um lado, de empresas que já estavam atuando em diversidade há muitos anos, e empresas que estavam atuando um pouco em diversidade, mas dos dois quadros, de ver pouca diversidade na empresa. Me parecia que era todo mundo muito igual, que as pessoas não tinham acesso. E até quando a gente fala de diversidade de faculdades, né? São sempre as mesmas faculdades que estão lá, nunca você consegue, ou tem uma grande dificuldade para conseguir um currículo das faculdades ditas de segunda linha. É verdade. Então, isso começou a ficar muito latente para mim. O quanto na minha vida normal eu circulava e via pessoas parecidas comigo no mundo aqui fora, e o quanto quando você entrava nas empresas eu já não via mais pessoas como eu. Era muito raro. E daí eu comecei a me dedicar a estudar essa questão da diversidade.
olhando para algumas questões básicas. Bom, todo mundo é diverso, né? São 7 bilhões de pessoas diversas. Cada um tem sua especialidade. Todo mundo tem suas características, né? Seus gostos, suas histórias, mas olhando particularmente para a questão desses grupos que eu chamo, que ao longo da história da humanidade têm sido privados dos seus direitos mais básicos e que por isso têm sido alvo de tratativas e estudos. E daí a gente está falando da questão das mulheres, a gente está falando da questão dos negros, das pessoas com deficiência, LGBT. Da comunidade LGBT, de religião, como você bem disse. Né? Então a gente olha todas essas questões para ir trabalhando isso nas empresas e na sociedade. E aí nessa ideia surgiu a Gestão Kairos. E daí, depois desses 13 anos de experiência, um determinado momento eu resolvi que eu tinha mais conteúdo para compartilhar com outras empresas e que eu poderia disseminar mais a visão que eu tinha tido, inclusive pegando uma base muito grande do que eu aprendi, em particular na Philips e no Banco Real, que para mim foram 2 empresas referências que eu trabalhei, e ajudar outras empresas, tanto no processo de sustentabilidade. Então, hoje na Gestão Kairos, a gente tem clientes de meio ambiente, a gente tem clientes de desenvolvimento local, de relacionamento com a comunidade, como também de diversidade, que é um outro tema que a gente trabalha dentro da Gestão Kairos. São clientes nessas 3 frentes. Que legal. E Li, você, acho que ainda mais você perceber, né, da empresa e tal, você sofreu discriminação por conta de ser mulher, de ser negra? Como que foi a sua ideia, eu acho que a sua vivência perante essa ideia da diversidade? Bom, a discriminação ela faz parte da sociedade brasileira, né? Sim. E acho que, de certa forma, acho que eu poderia evidenciar vários casos fora da empresa. Então, alguns casos eu narro no livro. Por exemplo, eu e uma amiga querida, diretora do Fundo Baobá, Selma Moreira, anos atrás, negra também. Nós 2 fomos visitar uma vice-presidente de uma dessas empresas, que eu trabalhei na casa dela, o filho dela tinha nascido. E quando a gente chegou lá, o porteiro só queria deixar a gente subir se fosse pelo elevador de serviço. E daí a gente ficou naquele conflito com ele, que a gente era visita, ele queria que a gente subisse pelo elevador de serviço. Enfim, a gente ligou para ela liberou nossa entrada. Mas é o tipo de coisa que acontece no Brasil. Ou num outro momento que eu fui visitar uma outra amiga também num prédio de luxo, muito rico. E quando eu estava saindo, estava social, estava no horário do trabalho, estava né, arrumadinha assim, igual tô hoje. E daí, quando eu estava saindo, uma moça me parou e falou, nossa, mas uma moça qualquer no elevador, mas você já está indo embora? Eu falei, já. Por quê? Ah, não, porque as domésticas não costumam sair nesse horário. Então, assim, vivências como essas, elas são correntes, são correntes do Brasil. E assim como outras pessoas da população negra, né, fazem parte da minha história, assim como todas as questões que acometem as mulheres e por aí se vai. Entendi. Em relação à ideia de você fazer esse livro, do como ser um líder inclusive, eu acho que no mercado dos negócios, no mercado de trabalho, essa é uma ideia que, por se tratar de gente, né, então tem o CNPJ, mas são pessoas, e tem muito isso. E como que surgiu essa ideia para o mercado de trabalho? De olhar para a questão da liderança inclusiva? Sim. Bom, olhando todos os dados, né, e ao longo desses anos, e também levando esse tema dentro das empresas, que acho um grande desafio que eu sempre tive foi como dialogar com CEOs e VPs, alguns já muito sensibilizados para o tema, outros não, levando a importância, por que investir em meio ambiente, por que investir em desenvolvimento local, por que investir em diversidade, né? Entendi. E daí no recorte da diversidade tem um estudo, por exemplo, do Instituto Ethos com as 500 maiores empresas, que aponta, imagina, 500 maiores empresas, hoje em dia 60% do contingente que sai da graduação são mulheres. Porém, quando a gente olha as 500 maiores empresas, a gente tem só 30% de mulheres. Quando você vai para o cargo de gerência, diretoria, 13% de mulheres. Negros no quadro funcional, também 30%. Quando você vai para a alta liderança, 4,7%. 4,7%. 500 empresas? 500 maiores empresas, 4,7% na alta liderança. Quando você olha pessoas com deficiência, a gente tem uma legislação no Brasil, que data de 1991, que diz que empresas com mais de 1.001 funcionários tem que ter 5% de pessoas no seu quadro geral. Quando você vai para as 500 maiores empresas, tem cerca de 2%. Quando você vai para o quadro de alta liderança, tem cerca de 0,6%. 0,6%, meu Deus. São dados que as pessoas... estrondoso, meu Deus. Nossa, é chocante mesmo. Mas não tem pessoa com deficiência na sociedade. Não, mentira. Segundo o IBGE, cerca de 20% da nossa sociedade é constituída de pessoas com deficiência, mas 40 milhões. Mas isso é uma cultura só do Brasil ou em outros países também, através de estudos, também tem essa ideia, essa exclusão da diversidade? Eu acho que
cada país tem um pouco a sua característica. E outros países também têm essas problemáticas. Eu acho que o que chama atenção, por exemplo, é Estados Unidos, e há algum tempo atrás eu estive na África do Sul também. Que legal. Quando eu ia em lugares de poder aquisitivo maior, eu via negros. Isso não acontece no Brasil. Não. No Brasil, eu vejo muita gente parecida comigo quando eu estou na comunidade, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no metrô. Se eu vou num restaurante mais caro, num hotel mais caro, em qualquer lugar que exija maior poder aquisitivo, no shopping Guatemi, eu já não vejo tantos negros naquela parcela da população. Então, ou não vejo tantas pessoas com deficiência, né? Já me falaram, não tem pessoa com deficiência. Eu falei, não tem nos lugares que a gente frequenta, Isso né? acontece por quê? Porque essas pessoas, mesmo com talentos, com expertise, são barradas para alcançar um nível melhor de conhecimento, de poder aquisitivo? Eu acho que a gente tem várias questões. Uma delas é um pouco, tecnicamente falando, o preconceito introjetado na sociedade, introjetado em todos nós, né? Eu tenho trabalhado essa questão do introjetado em todos nós, por quê? Quando você olha, por exemplo, que no Congresso brasileiro você tem 8% de mulheres, sendo que as mulheres são 5%, 50% da população, o que isso nos diz? Que as mulheres também não votam nas mulheres, né? Não são só os homens que não, as mulheres também não. Então, assim, todos nós, Elas né? têm confiança nelas mesmas. Exato. Então, acho que tem esse preconceito generalizado em todos os grupos, né? Que gera essa reflexão. Acho que tem um gap histórico, né? Então, assim, há quanto tempo as mulheres começaram a votar? Pouco tempo. Há quanto tempo foi a abolição da escravatura? 129 anos. A gente tem mais tempo de país escravocrata, que são 300 e tralala anos, do que de país de abolição. Que são coisas que a gente normalmente não... Há quanto tempo as pessoas com deficiência passaram a ser naturalizadas pela sociedade, né? Então, a gente tem um histórico aí que vem desde a Grécia Antiga, do advento da Igreja Católica, onde essas pessoas são mantidas afastadas da sociedade só a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, das guerras 1945, houve um processo de naturalização. Então, acho que essas coisas fazem parte. Como... Gente, ela falou tantas datas, eu tô assim, meu Deus, pra quem ir pra escola se tem ali do lado. Caramba. Mas é muito isso. E eu acho que, mas ao mesmo tempo, a gente tá caminhando. Eu sinto que a nossa geração, essa milênio, tá caminhando pra um objetivo melhor da diversidade. Então, tanto o público... Acho que o LGBT e o feminismo tem ganhado muita força, né? A gente está caminhando, talvez, para um caminho mais... que a diversidade esteja mais presente, sim, no nosso dia a dia? Eu acho que a gente tem dois lados da balança. Um lado de avanços categóricos que têm acontecido, né? A gente pode citar a união de pessoas do mesmo sexo, a mudança na legislação que antes reconhecia casal como homem e mulher, sim, e agora reconhece como duas pessoas e por aí se vai. Mas a gente, se olhar o outro lado da balança, o Brasil é o país número 1 em morte de transexuais. Né? A cada 26 horas, um homossexual é assassinado no Brasil. Então, assim, há muito que avançar ainda. Há uma onda hoje conservadora no Brasil, inclusive, lutando contra esses avanços e para que haja um retrocesso. E nesse sentido é que eu trabalho com as pessoas para que elas tenham informações, acesso a dados, conectem um dado com o outro, uma informação com outra, tenham uma clareza do cenário atual e do olhar de onde nós estamos, para que a gente tenha muita clareza de onde a gente quer chegar e em quanto tempo a gente quer chegar. Né? Porque os estudos até mostram que a gente vai ter igualdade num determinado período de tempo. Quanto tempo? Mas, assim, a igualdade salarial entre homens e mulheres, diz alguns estudos, que é daqui a uns 80 anos, 100 anos. Então, assim, a gente não vai estar mais aqui. Nossa, e aí, de repente, vai ter igualdade salarial. De né? repente, nem certo. De repente, brancos e negros também, né? Assim, acho que são uns 200 anos, se eu não me engano. Então, eu já não vou estar mais aqui. Se eu tiver um filho hoje... Né? Meu filho já não vai estar mais aqui. Exatamente. Então, quantas gerações que a gente está disposto a esperar para ter igualdade, né, salarial entre alguns grupos? Pessoas com e sem deficiência são mais de 2.000 anos, se a gente continuar no ritmo atual. Então, quanto tempo a gente está disposto a esperar para ter, né, essa igualdade efetiva? E uma coisa que eu tenho trabalhado muito é o conceito do diversity washing, né? Como que é esse conceito? Esse conceito, ele vem um pouco do greenwashing, da sustentabilidade, que é a lavagem verde. Olé, a gente uma pequena falha aqui. Continua ali, perdão. Que fala de empresas que dizem que investem em meio ambiente, mas comunicam o marketing mais do que fazem de fato. E no Diversity Washing eu tenho falado disso. Quanto algumas empresas têm realmente realizado ações estruturantes e de mudança para a diversidade e o quanto elas só têm comunicado. Porque eu acho que o fato da gente ter muito marketing, muito comercial e muitos eventos... Esse conceito estuda isso. Estuda isso. Diversity Washing. Diversity Washing. Diversity. É obviamente difícil, pessoal. Depois eu tenho que falar. Tá.
Diversity washing. Aê, pronto. Ele fala disso, né? O que me preocupa é que as pessoas tenham uma percepção de que a gente avançou muito já em diversidade, porque ficam felizes, por exemplo, quando vejam um comercial. A parada gay desse ano, né, foi uma... Caramba, nunca tinha visto isso, uma revolução. Desde marcas grandes fazendo coisa colorida e tal. Mas eu acho que aí entra muita pegada de comunicação. Então, acho que eu vejo, ultimamente eu tenho visto, que o LGBT tem virado uma pegada de marketing muito legal. Muito legal. Então, o marketing vai vender, tal, isso aqui. Mas realmente aquelas empresas pensam isso? Tem mudado na prática delas a visão de diversidade? Sim, tem LGBT dentro da empresa, tem religiosos na empresa, tem pessoas especiais, deficientes físicas ou mentais, enfim, dentro do quadro da empresa. Então, isso eu acho uma coisa realmente... É isso que me preocupa, né? Ser visto como público consumidor é muito legal. É muito legal para alguém que nunca se viu na mídia começar a se ver na mídia. Sim, né? Seja a mulher comprando carro, né? Porque isso também acontece com as mulheres. Negra, seja né? negro, seja LGBT. Isso mesmo. A questão é, além de ser visto como consumidor, eu também sou visto como alguém que pode agregar na estratégia da empresa, que pode estar lá dentro trabalhando e que pode acessar altos cargos dentro dessa empresa. Legal. Ser visto só como consumidor não me basta. Exatamente. Como pessoa, ser reconhecida pelo talento que ela tem, pela expertise que ela pode trazer. Não? E a cor não difere nada, é tão louco, existe uma cor, não dá, pra mim essa ideia é incabível, eu não consigo, porque claro, em todos os sentidos, né, mas a gente falou o assunto em relação a negro, né, só pela opção da pessoa, seja religiosa, sexual, pela condição dela física, a gente tem essa discriminação e é uma coisa que acontece muito, das pessoas morrerem pelo simples fato dessa escolha delas, de serem assim. Então isso é muito triste, né? Acho que e isso que você falou é muito verdade do marketing nas empresas. Mas e qual a importância de uma empresa hoje? Qual a visão de uma empresa do mercado que ela realmente atua nessas áreas de diversidade na prática? Eu acho que tem dois discursos, duas falas que eu tenho usado muito com as empresas e que eu acho que os especialistas em geral têm usado muito com as empresas. Uma é de valor. É um valor humano, né? Aí está a Declaração dos Direitos Humanos, que também fala da questão de que todos nós somos iguais, igualdade de direitos e tal. De justiça histórico-social, principalmente quando a gente olha para o Brasil. Mas eu tenho usado também muito uma perspectiva de vantagem competitiva. Então, hoje a gente tem estudos da McKinsey, da Bain Company, de diversas organizações que falam que investir em diversidade é bacana para a empresa, inclusive monetariamente. Entendi. Eu gosto de citar um estudo da McKinsey, que foi feito em 2010, com 180 empresas, em 4 países da Europa e nos Estados Unidos, que mostra que empresas que têm mais mulheres no cargo de alta liderança, né, que conseguem chegar mais perto desse equilíbrio que a gente está tão longe no Brasil, e pessoas de diferentes nacionalidades conseguem ter até 53% mais de retorno sobre investimento e até 48% mais de lucratividade. Né? Porque empresas que têm pessoas diversas são mais inovadoras, são mais ágeis, têm um olhar mais multifacetado, mais multidimensional, mais amplo, mais complementar. Né? E isso, os dados hoje, eles já começam a mostrar para a gente o quanto investir nesses públicos e em ter uma empresa que seja um reflexo da sociedade torna essa empresa mais saudável e mais perene. Exatamente. Em relação à sustentabilidade, qual que é o trabalho de vocês? O que você dissemina? Legal. Sustentabilidade, a gente tem olhado para algumas questões. Uma delas que a gente olha muito forte é a questão de gestão do impacto ambiental. Então, eu tenho um cliente que é um instituto grande do setor financeiro e que está olhando muito para essa questão de gestão de impacto ambiental agora. E olha que bacana, né? Daí a gente consegue olhar para esse instituto e ver como que é o inventário de emissões de carbono dele. Então, tanto a gente fala hoje de gases de efeito estufa, de aquecimento global. Sim. O quanto que uma empresa emite de forma direta ou indireta em emissões, por exemplo, quando seus funcionários viajam. Agora, eu acho que assim, há uns anos atrás estava mais forte, não estava? Essa comunicação em relação eu lembro assim, na escola, né? Então, sei lá, quando eu tinha uns 7 anos... Tava muito pequenininha, há 10 anos atrás. Eu falava muito disso na escola. Então, eu falava aquecimento global e tal. E eu senti que a comunicação de relação à preocupação com o meio ambiente, com o planeta, não tá mais forte. Publicidade em relação à água. Eu senti acho que uma fraqueza na comunicação em relação a isso. Eu acho que cada hora um tema desses cresce, né? Entendi. Então, com essa empresa, por exemplo, eu estou trabalhando questão de emissões, que tem a ver com o aquecimento global, questão da pegada hídrica, que foi muito forte o ano passado em São Paulo por conta da escassez hídrica, questão energética, de eficiência energética e questão de resíduos. Essa questão de resíduos, agora eu entendo que é a onda da vez no momento.
Quando a gente olha para coleta seletiva, para a questão de entendi. plásticos, tem sido muito difundida. Então, recentemente, eu vi foto de uma baleia que morreu no oceano, de tanto plástico que tinha no oceano. Eu vi uma reportagem outro dia também, se eu não me engano, da BBC, que fala o planeta Terra, o planeta de plástico, mostrando que nos últimos 65 anos foram milhões e milhões de toneladas de plástico produzidas, sendo que, se a gente pensar que cada item de plástico que a gente consome demora 400 anos para se degradar na natureza, podemos ter o mesmo olhar, né? Uma garrafinha de água que você toma hoje, você vai ter morrido, seu neto, seu filho vai ter morrido, e aquele plástico vai estar ali acumulando. Quer dizer, a gente precisa usar tanto plástico? Hoje eu tenho sugerido para as empresas uma opção que são copos, por exemplo, de mandioca, para substituir o copinho plástico. Copo de mandioca, como Copo assim? de mandioca, tem algumas empresas, né? Uma em particular, Copo enfim, de mas que mandioca, são legal. inovadoras, que estão fazendo copinhos de mandioca, que a gente pode usar igual de plástico, só que em até 3 meses ele vira adubo na natureza. Que legal. Então, olha que bacana você substituir um copo que vai ficar lá 400 anos por um que em até 3 meses 2 vira em 1, né? Você tá adubo. bebendo uma água lá, você pode até comer. Opa! Dá uma comidinha, dá uma fritadinha, fica uma delícia. Não coma, porque tem gente que toma um copinho que tenta Ai, comer, Fernanda, com tem certeza. enzima de plástico ali no meio, Tem um gente. esperto que vai querer comer. Nossa, que legal isso. Mas esse é um olhar que eu tenho dado Nossa. muito com as empresas. Gestão ecoeficiente, olhando para todos os processos internos e externos. E são muito mais caros os produtos sustentáveis? Por exemplo, esse copo de mandioca. Eles têm, alguns são um pouquinho mais caros, outros não. Mas o que a gente tem que ver é que no balanço geral da ecoeficiência, você também economiza dinheiro. Porque quando você fala que você vai usar a luz de forma mais ecoeficiente, você economiza. Quando você fala que você vai trocar a lâmpada normal por lâmpada LED, isso você mesmo. economiza. É um gasto no primeiro momento, mas a longo Depois prazo... retorna. É. Quando você fala que você vai colocar equipamentos mais eficientes para água, na torneira, no vaso sanitário, etc., em longo prazo você também vai economizar. É verdade. Então, o que a gente consegue mostrar é que o investimento inicial, eventualmente a médio e longo prazo, ele de alguma forma é recompensado em forma de economia que essas empresas vão fazer. Muito legal. E nossa. uma outra coisa que a gente faz bastante, que também tem clientes que a gente está trabalhando nessa frente agora na gestão Kairos, é a frente de desenvolvimento local. Então, uma grande empresa chega numa comunidade, ou está em diversas comunidades do Brasil, está numa comunidade eventualmente extremamente pobre, ou não, mas se instala ali e passa a sofrer uma pressão social, que hoje é muito normal, principalmente com o advento das redes, de como que ela está contribuindo para que aquela comunidade seja melhor, Sim. a partir da presença dela do que era antes. Sim, isso mesmo. Então a gente vai lá, mapeia todos os Que públicos legal! de relacionamento, poder público, Nossa! organizações sociais, conversa com esse pessoal, conversa com a empresa e vê como que a gente pode fazer para desenvolver aquela localidade Caramba, à luz que de legal. métricas nacionais. E já tiveram globais. cases? Já começou o projeto ou ainda está no escopo? Como que funciona? Não, isso? alguns desses a gente já tem projetos. Então, tem várias etapas, né? A Leão Alimentos e Bebidas, por exemplo, o que a gente faz é uma capacitação das organizações sociais locais para elas elaborarem os projetos para Leão. E daí a gente seleciona esses projetos, Nossa, já que fez um ciclo ano show! passado, vai fazer outro esse ano. E tem, talvez, pessoas da região que estão trabalhando na empresa? Como Sim, que... daí a gente tenta Que aproximar, legal! trazer, levar para voluntariado. Tem uma outra grande empresa do setor de bebidas que o que a gente fez foi essa frente de mapeamento dos públicos de interesse e a partir disso desenvolver projetos, também edital de projetos, também levar um outro projeto para lá em parceria com uma organização internacional que é a TNC, também equacionar grupos de diálogo com essa comunidade para fazer essa escuta sempre da comunidade, avisar o que a empresa está fazendo e trazer de volta. Até porque eu acho que uma ideia muito é que a empresa pensa tanto no cliente, mas não conversa com ele. Exato. Então, a empresa tem mania, montou um projeto super legal, tá chegando lá, mas o cliente não vai gostar daquilo. Sim. O cliente deles é a comunidade, tem que conversar, fazer conjunto para impactar. Quando fala de projeto social, e acho que você sabe bem disso, tem que ouvir a comunidade, né? Porque senão você acha que a comunidade quer uma coisa e a comunidade quer outra. Daí aquele projeto social que você faz, ele também não tem efeito. Então esse diálogo a gente facilita e direciona junto com as empresas. Nossa, incrível, incrível. Eu já era sua fã, agora eu tô mais ainda vendo todas essas coisas que você tem feito. Mas e a Liliane, fora todas essas graduações, todos esses projetos e tal, o que você faz da vida? Quais são os seus hobbies? O que quando você descansa, se você descansa algum dia, como que é que sua vida é mais pessoal? Atualmente eu não descanso muito, mas não porque esse mês eu entrego a tese do mestrado de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. Que legal. E é um trabalho grande que a gente está fazendo com a Secretaria do Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Um abraço para o Floriano Pesaro, que está ajudando a gente com esse trabalho. E é um trabalho que demanda muito, são 2 entregas, uma dia 21 e uma 31. Então, todo o meu tempo vago tá para cumprir depois, e a partir do próximo mês eu vou ser mestre. E daí o que eu faço nas horas vagas, que eu vou começar a partir do mês que vem,
é o mesmo que todo mundo faz, né? Então, gosto muito de estar com a minha família, gosto muito de estar com os meus amigos. Acho que trocar ideia. Os meus amigos muitos deles são dessa área, né? De sustentabilidade, de diversidade. Então, a gente conversa muito legal, dessas bater as coisas. mesmas ideias. É tão importante Sim. isso, né? Claro, todo mundo é a mesma área, mas opiniões totalmente diferentes. Totalmente. Entendeu? Às vezes a gente briga, às vezes a gente se Isso entende. é legal, mas né? a gente vai crescendo junto, né? Não só no pessoal, mas profissional também. Sim. Une os dois. Que Sim. legal. Então, acho que é mais ou menos por aí, assim. Acho legal até falar, eu fiz essa pergunta em relação a Li, né? Porque acho que dá pra ter um equilíbrio em tudo, né, Li? Acho que mesmo você tendo uma formação muito legal, tudo que você faz, todos os trabalhos que você desenvolve, mas também tem que ter um tempo pra você, tem que ter equilíbrio, né? Acho que tudo em excesso, se você não ia aguentar estar aqui hoje. Não. E acho que é uma coisa que, bom, é muito individual, né? Mas que me ajuda muito é viajar. Então, de tempos, agora eu já tô desesperada, pensando na próxima viagem. Que legal pra você, porque assim, lugares, ou os mais variados. No Brasil, eu amo o Nordeste. Jericoacoara é meu sonho. Nossa. Eu amei lá. De quem não é? Você foi lá? Eu fui pra Jericoacoara, é lindo. Já fiz um mochilão no Nordeste, né? Enfim, adoro o Nordeste. E gosto também de viajar um pouquinho pela América Latina, acho bem bacana. A última viagem agora foi para Santiago, do Chile, para ver as cordilheiras com neve, foi bem legal. E é isso, né, Europa. Eu acho que viajar é bacana, porque eu acho que junta os dois. Ao mesmo tempo que você relaxa, se descontrai, ter tempo para fazer o que você gosta, é sempre um aprendizado também, então, mesmo que você não queira. 2 horas você tá lá, putz, olha isso. Sim, E a diversidade lá, você vai, por exemplo, no Chile, no Santiago, como que é a diversidade, você viu? Você conseguiu ter uma percepção de como que é tratado lá, isso? É complicado, né? Porque, assim, a minha percepção, ela vai ser sempre do meu ponto de vista. Meus pais foram e acharam lá super diverso. Meu pai é negro, minha mãe é branca, enfim, ele é homem. Eu sou mulher negra. Eu me senti muito assediada, de uma forma que eu não gostei nas ruas. Lá me lembrou a África do Sul, que foi um lugar maravilhoso, que eu fui, lindo, que eu recomendo pra todo mundo. Foi a lazer? Fui a passeio, tinha até uma empresa lá, né, a empresa que eu trabalhava, mas eu fui a passeio. Mas na África eu cheguei até a ser presa e levada para Organized Crime, né, por crime organizado. E eu brinco com as pessoas assim, que depois da África, o lugar que eu mais senti foi Santiago. Eu e uma amiga que tem o mesmo estereótipo que o meu, não tinha um homem, né, não tinha ninguém branco. E daí a gente falou, nossa, acho que a gente está sendo muito assediada na rua, assim, então isso deu um incômodo. Mas eu conheço gente que foi pra África do Sul e não viveu isso também. Mas também na África do Sul também fui eu com uma amiga com o mesmo estereótipo que o meu. A gente saiu do aeroporto, a polícia foi atrás, fez a gente voltar e ir pra área de crime organizado e reviraram todas as nossas coisas e tal. O meu história, hein? Jesus, Li, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Falta só mais 1 minuto e meia hora, é muito pouco. Agora, essa reestruturação da rádio, entendeu? A gente tá pleiteando mais uma meia horinha, porque meia hora é muito pouco. Muito bom. Li, muito obrigada, foi uma honra ter ela obrigada. aqui. Posso falar onde as pessoas podem comprar o livro? Gente, pelo amor, só pra não esquecer. Claro, por favor, fale um pouco mais do livro, fala onde tem. Olha, que livro lindo, gente. Olha então, o isso. livro, Como Ser um Líder Inclusivo, que foi publicado pela editora Scortese. Obrigada, João. Ele está disponível na Livraria Cultura, na Livraria Martins Fontes e na livraria da editora Scortese, que é www.azabeca.com.br. Show! Livraria Cultura, gente, aqui pertinho, aqui perto da nossa rádio, na Paulista, você pode comprar o livro também. Olha, e é incrível, eu tenho certeza. Isso aqui ela não vai me dar agora, entendeu? Mas eu vou esperar meu presente. Eu vou dar o livro pra Bia no dia 12 de setembro. Que vai ser no lançamento do livro, às 19h30, na Martins Fontes, da Avenida Paulista. Martins Fontes, da Avenida Paulista, aqui do ladinho também, gente. Pra vir dar um beijo aqui, a gente aqui na rádio. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Ali semana que vem tem mais. E isso, boa resto de semana pra vocês. Obrigada.